Alô, você passou aí, viu ao vivo? Fica! Isso, sou Lília Barros, psicanalista, e eu te convido, você que passou aí, entrou, fica, vamos psicar, porque eu posso psicar. Eu sou psicanalista, sou Lília Barros, e nós vamos ter 30 minutos de conversa, de papo sobre psicoemocional, ok? Eu estou falando de Manaus, hoje é dia 2 de setembro de 2023, início do mês de setembro, com muita novidade, muita coisa acontecendo no mundo, coisas caóticas, mas que vêm para mudanças também, algumas coisas tristes, algumas coisas misteriosas, mas o importante é você estar bem, você parou aí, estar bem, refazer alguns conceitos, e hoje o nosso assunto é: o meio ambiente altera, muda a sua vida? O que você sente, suas emoções, sua forma de pensar, de ser e de agir, consegue alterar, inclusive, o seu DNA, mudando a sua vida? Então, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o psicoemocional, a vida biológica, o meio e a sua forma de ser, de agir e de pensar. Então, você que está aí, você que chegou, você que vai assistir depois, se você assistir depois, se você assistir agora, achar que interessa, então passa para aquela pessoa que você acha que precisa. Passa para aquela pessoa que você ama, mas também para aquelas que você nem ama tanto assim, porque é importante que elas não me ouçam e acreditem em mim, mas que elas possam ter um parâmetro para repensar, para analisar a sua própria vida, suas atitudes, a forma de ser, de estar e de fazer para uma vida muito melhor. Eu sou Lília Barros, sou psicanalista do Amazon Mindset, que forma psicanalistas no mundo inteiro, online e em Manaus presencial. E também trabalhamos com cursos, palestras, treinamentos para empresas, instituições, para você, cursos online, cursos presenciais, todas as ferramentas que possam transformar oportunidades em maiores excelências pessoais e profissionais para a sua vida, ok? Então, você ficou aí, já vai passando, já dando um oi para mim, e se você tiver dúvidas, não deixa de me avisar. A maioria sempre assiste a live O Psicando durante a semana. Não tem problema. Teve uma dúvida? Põe aqui embaixo, me acessa no privado, põe suas dúvidas aqui, porque o importante é que a gente possa ter um parâmetro para refazer algumas ideias, porque a diferença da teimosia e de reavaliar caminhos para uma vida melhor é que o teimoso, mesmo conhecendo, ele não muda. E a maioria deles não quer nem conhecer. Os outros não, às vezes nós somos criados de um jeito, nós estamos acostumados a uma realidade, e quando chega o novo é natural que dê uma balançada, que dê uma estagnada, porém aquele que busca passa a desenvolver a sua sensibilidade, o seu sentir. Não é agir no impulso, mas o exercício de perceber além do óbvio te impulsiona e te redireciona para aquilo que você realmente precisa. E você sabe que fez aquilo que precisava quando a tua consciência, que é uma realidade científica, física, psicológica e espiritual, te deixa feliz. E ela te incomoda se você finge que não ouviu e não dá vazão a esse chacoalhão que a vida te leva para conhecer mais, para fazer mais e sentir mais paz pessoal. Então vamos lá. Eu queria começar falando sobre uma palavrinha que todo mundo acha que começou em 1940, mas não começou não. Já ouviu falar em epigenética? Não é nada complicado. Eu vou falar aqui, não é numa linguagem nem psicanalítica, nem somente científica, eu vou falar num popular para que todo mundo que entre possa ter a curiosidade, o start, a decisão de buscar mais. É só aquele gostinho de quero mais no nosso Psicando de 30 minutos, ok? A epigenética, todo mundo coloca, né, que são pesquisadores de 1940, do século 20, que começaram a trabalhar, a pesquisar e ver a importância que o meio ambiente fazia sobre o biológico
através do psicoemocional das pessoas. Mas não foi em 1940, não. Em 1940, pesquisadores fizeram uma releitura e trouxeram à baila o que Aristóteles, da Grécia, olha, já falava. Porque foi ele que cunhou o termo, na época, claro, né, em grego, de epigenética, sobre o epigenoma, que o meio ambiente influenciava, sim. Só que naquela época, os nossos meios científicos não eram tão evoluídos. E olha só o mérito, o brilho, a luz, a inteligência, a percepção de Aristóteles. Porque mesmo sem os equipamentos que pudessem comprovar isso, ele já falava desde aquela época. Mas, por volta de 1940, nós vamos ver o surgir da era espacial, porque não foi em 70, não. Foi em 1935, 1900 dos anos 40, com Roswell, lá nos Estados Unidos, né? Quando caiu aquela nave, todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar. E se você não ouviu falar, você está atrasado, vá buscar. E em 1940, pesquisadores começaram a levar muito a sério que não bastava apenas a genética biológica ancestral como fator determinante na vida de uma pessoa, mas que o meio, transformando o psicológico, psicoemocional daquele ser, conseguia sim chegar até o biológico, até o celular. Isso não é o celular telefone, até o meio das células humanas, viu? Então, olha só o que diz epigenética, que ela não é, pelo menos ainda não comprovaram isso, capaz de mudar o genoma, mas ela é capaz de chegar até a sua célula, ativando ou desativando alguns genes. Sabia disso? E o que tem a ver isso com o psicoemocional, com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com a nossa emoção? Tudo. Tudo. Porque hoje, em pleno século XXI, já estamos praticamente caminhando para o final de 2023. Até então, quando se falava em psicológico, em psique, porque eu vou te relembrar o que é psique, tá? Vem do grego psique, que significa alma. E a psicanálise, eu sou psicanalista, é o estudo da alma. Mas não é o estudo só pelo empírico, mas por um todo metafísico, energético, biológico e consciencial, espiritual, que não tem a ver com religiões, mas com a consciência daquele ser sobre ele, sobre tudo, sobre todas as coisas. E a psicanálise passou a ter uma importância multiplicada, porque até então não é só uma questão de decifrar o inconsciente, mas é de saber que os conteúdos que ficam registrados no teu consciente, no inconsciente, nas tuas emoções, na tua forma de ser, estar e fazer, consegue ativar ou desativar filamentos, eu vou botar assim, alterar, ativando ou desativando pequenos filamentos do teu DNA. Não muda teu genoma, mas faz uma diferença enorme. Daí, muitas doenças biológicas, como nós conhecemos, exemplo delas, o câncer, se dizia assim, o câncer, ele é genético. Não necessariamente genético. Existem muitas pessoas que tiveram histórico de câncer e que não desenvolveram, mas que poderiam desenvolver não somente pela genética, e outros que não tiveram históricos de câncer na família passaram a desenvolver. Então, isso é responsável pelo quê? Pelo genoma? Não necessariamente somente o genoma, mas mesmo com um genoma positivo, com histórico de câncer genético familiar, nós podemos ativar e desativar genes, propiciando saúde ou até entrando em decrepitude a tua saúde. Então, olha o papel do psicológico no século XXI. Já não é mais apenas eu colocar conteúdos para autossuperação, que já é um peso maravilhoso e necessário, né? Você superar aquilo que dói. Mas saber que até a doença, os problemas físicos podem ser ativados por conta de um emocional doente,
por conta de um mental complicado, destrutivo, amedrontado. Então, olha só o que fez a epigenética com a genética biológica tradicional. Nós temos um biológico, uma genética familiar, ancestral, mas nós temos a capacidade, através da epigenética, independente do meio ambiente, que pode alterar isso, pelo nosso pensar consciente, pela decisão, superação e aumento da nossa fortaleza emocional, da nossa psicoexpansão consciencial, reprogramação mental, desativar, inclusive genes de doenças de problemáticas, independente da genética biológica. Aí nós vamos relembrar, inclusive, os biofótons que a gente sempre repete aqui, que nós temos a capacidade, pela forma de pensar elevado, pelo bom humor, independente dos desafios, de ativar dentro da célula, dentro do nosso DNA, biofótons que podem aumentar nossa imunidade, transformar a fortaleza da nossa biologia, da nossa química, propiciando um corpo saudável, independente de formas, viu, gente? Mas também propiciando um psicológico bem mais equilibrado, apesar dos nossos momentos complicados, dos nossos momentos difíceis e dos desafios que todos nós trazemos, sem entrarmos em autodesgraças, em confinamentos depressivos, em desesperos da ansiedade extremada, através do quê? Da epigenética, do conhecimento disso, para que nós possamos trabalhar, inclusive, contra uma genética biológica que tem causado danos ao longo da sua genética familiar, através da decisão consciente hoje de aumentar o seu estofo energético, em consequência o psicológico e, em consequência, o físico, desativando determinados genes, né, que podem propiciar doenças degenerativas, destrutivas e aumentar positivamente outros genes, ativando para melhorar a sua fortaleza emocional, a sua saúde, a sua imunidade e, por que não dizer, a sua condição genética de juventude biológica, porque nós não somos a idade, viu, gente? Mas a idade vai aumentando muito mais se você é depressivo, se você não trabalha seus conteúdos que fazem com que você sofra, aqueles dramas eternos e até mesmo pessoas que não têm tantos dramas assim, mas até a falta desses dramas entram numa ociosidade emocional, pessoal, sem saber como fazer e dar luz e sentido à sua própria vida. E isso é muito triste, viu? Então, a epigenética, o ambiente, como nós pensamos, como nós sentimos, pode sim ajudar a nossa fortaleza emocional, consciencial, reprogramando o nosso mental para que o biológico possa ficar muito mais saudável, ok? Então, já em relação a isso, seria interessante que você repensasse e pesquisasse. Você vai encontrar muitas fontes na internet que vai dizer algumas vezes para você: isso é uma teoria, isso não é bem assim, isso é fake. Não, não é. Pessoas sérias desde Aristóteles, desde os grandes filósofos, já trabalhavam com esse conceito e em 1940, dentro do novo cronograma científico do mundo, com a corrida espacial, com uma série de coisas que até você desconhece porque não deixavam tão público, já se trabalha com esse conceito da influência dos nossos sentimentos, do meio, daquilo que eu penso, que eu sei, que eu acredito, que pode edificar a minha vida, me impulsionando para uma vida mais tranquila, uma endurance, uma fortaleza psicológica ou a autodesgraça explícita que leva, inclusive, a afetar a vida de outras pessoas, seja familiares, seja locais de trabalho, seja o seu meio social. Então, isso é importante e fundamental. Daí, porque nós fazemos esses momentos de psica com você, psicando sobre emoções, sobre sentimentos, para que a gente possa repensar algumas cristalizações,
alguns enrijecimentos que a gente traz sobre a vida. Todos nós temos desafios, todos nós temos um histórico, e para a psicanálise eu vou te relembrar, aos alunos que entram, né, quando eles começam a estudar sobre a psicanálise, a gente diz assim, mesmo que a problemática, algumas sejam parecidas ou sejam as mesmas de uma pessoa para outra, só para você ter uma ideia, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo problema, elas não são iguais, porque vai interferir aí a experiência, a vivência, a idade, o que pensa, o nível consciencial, o mental e a epigenética. Daí eu quero te relembrar aqueles 3 anos patéticos que nós vivemos, tá? Com a paralisação no mundo, não foi só aqui no Brasil e em Manaus, não. A paralisação por conta da pandemia, vocês lembram? Sim, houve o vírus. Sim, houve uma problemática grave no país inteiro. Sim, causou dor, medo, consternação em muitos. E você acha que a epigenética não atuou aí, não? Ah, atuou sim. Porque da mesma forma que a epigenética pode, tá? Aquilo que tu acredita, aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente porque tu pensa, ok? Aquilo que você determina como realidade na sua vida, ela vai agir pro lado bom, mas ela também age pra autodesgraça. Então, o medo que você tinha, que você sentiu, tá? Que o teu biológico morresse, porque a maioria nem acha que o biológico morria, porque confunde o seu biológico com a sua psique, com a sua alma, tá? Porque quem morre é corpo biológico, quem falece é corpo biológico. A tua psique, a tua alma, você acreditando ou não, ela continua. Isso vale para todas as tradições religiosas e até para a ciência do século XXI, que a cada dia evidencia muito mais a continuidade da consciência independente do biológico. Então, naqueles 3 anos da pandemia, o medo, a lavagem cerebral de caos, de morte, de tudo, de terror, também agiu dentro do teu DNA, independente de vírus, na epigenética do caos. E muita gente que poderia estar aqui, apesar de qualquer infecção viral, apesar de qualquer doença grave, porque foi uma consternação para muita gente, poderia estar aqui. Mas o medo baixou tanto a imunidade que não deu chance nenhuma daquele biológico superar. Então está na hora de nós sabermos a importância que o meio, que as nossas crenças, que o nosso acreditar, que a nossa forma de ser, de agir e de pensar pode elevar a nossa vida biológica, física, mental, espiritual, ou pode destroçar o nosso biológico, o nosso corpo, o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso consciencial também, para o lado bom ou para o lado ruim, ok? Então, quando você ouve muitas vezes, isso é bíblico inclusive, tá? Lembra que Jesus dizia assim, para você ser, ter e sentir, você precisa o quê? Decidir, você precisa acreditar para que você consiga. Então, aquilo que você acredita se torna realidade. Isso já é antigo, dentro dos livros, dentro de tudo, mas agora, mais do que nunca, no ano de 2023, no século 21, nós vamos efetivar um estudo desde a época de Aristóteles, desde 1940 com a epigenética, que realmente nós nos tornamos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e os traumas que nós fomos criados. Mas se você foi criança, né, e criança sente diretamente, com muito mais força e intensidade, ok? Os dramas, o caos, o abuso, os medos. Mas mesmo quando essa criança cresce, e nós vamos ver isso em muitos adultos, não só em adolescentes, mas adultos, saiba que você, adulto em qualquer idade, você jovem, você tem como decidir e usar a sua epigenética para desativar genes que propiciem dor, caos, doença e também a sua energia para biofótons, para te elevar, superar qualquer trauma, qualquer dor. Aí nós vamos pedir um adendo com todo respeito à classe médica séria, comprometida. Porque nós vamos encontrar psiquiatras sérios, comprometidos, de amor, né, ao próximo, além de missão existencial.
Mas, lamentavelmente, nós ainda vamos encontrar profissionais da área da medicina que são extremamente crus, extremamente biológicos, esquecendo as novas pesquisas. Não é nem aquela época de Aristóteles, as novas pesquisas do século 21, ok? E vão rotular tudo e todos com diagnósticos. Ter diagnóstico é um meio de saber o que está acontecendo. Ah, já adoeceu? Já é um câncer? Ok. Já é uma depressão profunda? Já é uma ansiedade extremada? Ok, vamos cuidar. Já, como a gente brinca, já derramou o leite, né? Então existem milhões de técnicas, de ferramentas para que a gente supere. Mas até com as técnicas, você vai ter que usar a epigenética e o metafísico, a tua energia, que também é científica, para decidir superar. E não ficar apenas refém, prisioneira de diagnósticos. Porque diagnóstico é como você está e não necessariamente como você estará o resto da sua existência nesse vaso físico. Depende de você. Nós sempre falamos, psicanalistas, quando chegam nos nossos grupos, né? Pessoas que dizem, olha, eu fui ao médico e eu sou depressiva. Eu tenho ansiedade crônica, eu tenho isso, aquilo, aí vai desfrutando, né, as belezas que aquela pessoa, que aquela alma, que aquela psique, né, chegou no limite. Ok, aí eu digo assim, você já está no médico? Já estou no médico, ele já me prescreveu, já estou tomando tal, tarja preta, tarja, né, vermelha. Aí eu digo, ok, você então já está tratando o biológico, certo? Ah, sim, já estou. Então aqui agora, nós vamos tratar a tua epigenética, nós vamos ativar teus biofótons e eu te pergunto, você quer continuar nessa situação que o diagnóstico te disse? Aí a pessoa normalmente para e diz assim, como assim? Eu digo, não, o médico te deu o diagnóstico. Eu perguntei se você quer continuar assim. Não, claro que não. Ok, você já está tratando do seu biológico? Bacana, agora nós vamos tratar o psicológico, o mental, o consciencial, para atingir e chegar até o teu biológico, até o teu DNA, ativando biofótons através da tua decisão, da tua vontade, do teu sentir, do teu querer e do teu acreditar, para ajudar, inclusive, o teu médico e a medicação, porque só a medicação não muda a sua vida. Ela pode te dar um certo equilíbrio, mas não vai mudar a sua vida se você não decidir. Então, mas a minha família, ela vem com depressão. Sim, então nós vamos desativar agora essa genética e ativar a outra de autossuperação. Agora entendeu como funciona? Seja com medicação ou não, o seu comprometimento, a sua decisão, ela precisa existir. Porque senão tu vai tomar remédio o resto da tua vida. E não é vergonha não, porque existem algumas doenças biológicas que vai precisar. Mas, em relação ao teu psicológico, que seja a medicação e o tratamento médico, o remédio literal para o início, mas a cura vai depender do teu mental, do teu consciencial, da sua decisão e do que você vai fazer com a capacidade de ativar e desativar determinados genes, ativando biofótons dentro do teu DNA, dentro da tua célula, através do seu sentir. Compreendido? Isso não é só a Lília Barros, psicanalista que está te dizendo isso. Isso é uma comunidade de pesquisadores médicos, neurocientistas, físicos, bioquímicos, químicos, no mundo inteiro. E desde a época do filósofo Aristóteles, desde a época de Platão, desde a época dos grandes mestres, ele já vem falando da importância da autodeterminação e de você ser o transformador da própria vida. A medicina do século XXI está em transformação e não vai parar. E a genética, mais do que nunca, está deixando claro que existem fatores epigenéticos do teu meio, da tua cultura e principalmente do teu pensar, da tua mente, do teu querer consciente, das tuas decisões, que podem sim
desativar determinados genes e ativar outros para que até fisicamente, como consequência da decisão psicológica, mental e consciencial de mudança, mudar a tua estrutura biológica. Não vai mudar o teu genoma, mas tem a capacidade de ativar genes que você precisa e desativar aquilo que destruiria através de doenças o teu biológico. E isso é um exercício diário, um exercício constante e que lamentavelmente não é assim, ó, que muda, mas através da determinação e não desistir daquilo que você precisa. Então já chega de só ser refém de diagnóstico, empurrando para os outros, empurrando para a vida, empurrando para os infortúnios, que eu não estou dizendo que é algo bom, muito pelo contrário, dor dói, mas que você também seja, como dizia, né, as grandes literaturas, o senhor do seu destino, e pare de ser refém da decisão de outros, refém de decisões imutáveis que os outros te colocam, porque imutável será a sua vida, seus sentimentos e aquilo que você quer, se você não transformar o seu pensamento, o seu ser, o seu sentir e o seu acreditar. Entendido? Não deixa de compartilhar isso com aquelas pessoas que você ama, que você adora, mas também com aquelas que você nem ama tanto assim, mas que precisam ouvir o nosso Psicando. Se você, deixa eu dar um oi aqui, Graciete Lopes. Oh, Graciete, gratidão por você estar assistindo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí também. E eu sei que você que vai entrar durante a semana, porque normalmente o nosso Psicando, como voltou há 3 semanas, as pessoas estão descobrindo que ele vem de novo. Então, muito obrigada aos quase 300 que durante a semana assistiram o nosso da semana passada. E você que vai chegar durante a semana, pense nisso, pesquise nisso. E sempre, sempre, sempre nós vamos estar aqui, ok? Com o nosso Psicando. Mas ainda temos aqui um tempinho, já finalizando, para eu te convidar. Mas é claro que eu vou convidar. Falamos tanto em autotransformação, né? Mas às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, que alguém diga assim, ei, volta pro corpo. Você sabe o que é volta pro corpo? Vou dizer. Dizem que a nossa alma, a nossa psique, né, tá aqui dentro, vivendo aqui no nosso escafandro biológico abençoado. E quando a gente diz assim, saiu do corpo, ou ela foi pro céu, ou foi lá para baixo, né, pro inferno. Aí eu digo, fique aqui no seu corpo agora, que não tá na hora nem de ir pro céu, nem pro inferno, porque tem muita coisa para transformar aqui, olha, dentro dessa biologia, para fazer, para mudar. E se um dia que a gente tiver que voltar, que a gente volte mais feliz, com mais coisas resolvidas em luz do que em caos, trevas e medo. Porque medo é o pior veneno físico, mental, emocional e existencial que você pode alimentar dentro de você. Eu não disse o medo do instinto, né? Olha, tá aqui uma altura, não tem medo. Não, não é isso. Mas é o medo daquilo que a gente cria através dos nossos bloqueios, do nosso trauma, ok? Então, aquele empurrãozinho a gente pode te dar. Como? Primeiro, aquele empurrãozinho sem custos, mas benéficos, ok? A partir do dia 13 de setembro agora, nós vamos voltar com os laboratórios de psicoexpansão. É uma sala online pelo Zoom, ok? Em que você pode acessar e que tem uma equipe de psicanálise te esperando para te ouvir, para nós trocarmos ideias, numa conversa psicanalítica bem gostosa, mas direcionada para aquilo que você traz. Então, quando terminar o nosso Psicando aqui, tá? Daqui a pouquinho, eu vou botar aí em cima qual é o link lá no Telegram, porque os nossos grupos são no Telegram, gente, porque lá não pesa, né? Lá não pesa teu arquivo. Então, você baixa o Telegram, você já tem? Então, entra lá no link do grupo, né? Psicoexpansão Nobis. Você sabe o que quer dizer Nobis em latim? Nós, tá? Então, no Psicoexpansão Nobis. E fica lá, você pode interagir, perguntar. E quando voltar no dia 13, ok? A gente joga o link da sala fechada, online, pelo Zoom.
todas as quartas-feiras, 19h15, horário Manaus, 18h15, horário Brasília. Eu digo Manaus, Brasília, porque se você estiver em outro local, você tem como fazer o parâmetro, né, do horário e estar conosco, tá bom? Esse é o link sem custos que você pode entrar e participar conosco, comigo, com uma equipe maravilhosa de psicanalistas. Para aquele empurrão que você precisa, tá? Mas quem decide sua vida é você. Quem faz epigenética da tua transformação para melhor é você. Quem ativa seus biofótons é você. Você chegou agora? Então, vê desde o início do Psicando, são só 30 minutinhos para saber o que eu tô falando aqui, tá? E segundo, vem para a formação em psicanálise. Turmas online, turma presencial em Manaus, ok? Vem formar. Ah, Lília, eu já tenho minha profissão. Ótimo, fique melhor. Lília, eu não estou satisfeito com a minha profissão. Melhor ainda, você sabia que a psicanálise está entre as 200 profissões que não ficarão obsoletas nos próximos 70 anos? Pois é, você sabia que depois de formado, você tem a mesma lei federal que os psicólogos acadêmicos? 25, 15, 50? Ah, não te contaram, né? Pois é, vem 2 aulas ao mês, se você fizer em 2 turmas sem custos extras, ok? Você forma até em mais tempo, 24 meses, você pode formar até em 1 ano. Então, não dá desculpa não, porque antes de você ser ferramenta e formar como psicanalista, você fez a autotransformação em você. Hoje, inclusive, no sábado, dia 2, às 15 horas, umas 2 horas antes de eu entrar no Psicando com você, nós fizemos uma sala aberta para os convidados. Eu postei aqui no Face para saber como é o curso, como funciona, né, e tal. Então foi muito bacana. E nós vamos estar fazendo mensalmente essas salas explicando, ou a cada 20 dias. Então daqui a 20 dias de novo, nós vamos estar jogando o link aqui para você entrar, para que a gente possa explicar como é a formação, como funciona, quanto custa, qual a tua lei, o que você tem direito. Então te inscreve, porque para esse explicativo não tem custos, né? Então, no mínimo, você vai estar sabendo. E se é isso que esperava, garanto para você que sai mais em conta fazer a formação em psicanálise do que pagar psicanalista semanal, viu? Ok? Então, é sempre um prazer, é sempre uma honra. E eu quero colocar a você também que o Psicando, tá? Para que esses nossos 30 minutos dia de sábado, também nós temos o apoio do Amazon Mindset, que é um instituto que forma psicanalistas. Você tem sua empresa? Tem. Ah, Lília, mas não é grandona, é pequenininha, não faz mal. Nós trabalhamos também com grupos, tá, presenciais, online, para trabalhar a comunicação, para trabalhar a parte de atendimento, porque não é só repetir palavrinha não, tá, gente? A maioria das pessoas de comunicação e atendimento profissional, o problema não é o que vai falar, é que ela tem bloqueio psicológico. Então hoje até isso, a área de treinamento mudou. Não é aquela narrativa, aquela xaropada, fale isso, bom dia, sou aquilo. Não! Você tem que descobrir, dar um choque psicológico naquela pessoa para que ela acorde, veja os conteúdos dela e onde ela se bloqueia. Esse é o caminho, porque aprender, ele sabe, você sabia que tem muita gente que sabe, mas acontece que não consegue, pelos conteúdos bloqueados que traz dentro de si. Então você pode acessar o Mindset, porque eu também vou colocar aqui o telefone para você. Então nós temos, além do Mindset, que é a empresa que favorece, né, e que traz o Psicando para você, através de mim, eu queria agradecer também a Purifique, a de Mops, que também apoia a gente através da sua também psicanalista, também empresária, Valdilene Oliveira, o nosso muito obrigada. A nossa Verdita poderosa, com tratamentos, com medicação, com alimento, com psicológico, através da nossa querida Itassara Nóbrega, que também apoia o Psicando, que faz parte aqui do Psicando. E juntos nós aumentamos cada dia mais essa corrente. Não, corrente é uma coisa dura. Esse laço, né, de energia, de realização. E por que não dizer de amor? Porque amor não é só relacionamento, não. Amor é desejar o bem incondicional. Alguém a algo e a alguma coisa. Juntos, em autotransformação, com biofótons para uma vida melhor, com muita decisão para melhor na nossa vida, sendo ferramenta para outros. E todo sábado, aqui pelo Facebook,
comigo, Lília Barros, no nosso Psicando. Juntos, até o próximo sábado, 17h30 horário Manaus e 18h30 horário Brasília. Que seja uma semana maravilhosa. Essa semana que vai entrar tem 7 de setembro, não é? Você tá triste com o nosso país? Fique não. Nosso país é rico. A turma que tá lá, você me perdoe, tá? Se você apoia, lamento. Mas a turma que tá lá tá sendo importante até para você ver, para você parar de ter medo de dizer sim à vida. Se eu vou sair para assistir 7 de setembro, desfile vou não. Eu vou ficar em casa, falando o que eu penso, dizendo o que eu quero, porque o dia que a maior parte do que se comemora 7 de setembro ali com aqueles verdinhos tomarem uma posição na vida, eu saio de novo e bato palma para eles. Até lá, somos nós, povo brasileiro, que mudamos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida e a nossa nação. Então nós vamos comemorar 7 de setembro, cada um nas suas casas, nos seus lares, no seu trabalho, torcendo por um Brasil mais justo. E ele começa quando nós nos transformamos para melhor, com dignidade e com integridade. E vai mudar? Vai! Vai mudar não só no Brasil, vai mudar no mundo. Vai ser um processo nesse século XXI que você vai assistir de mudança global para melhor, com mais justiça e mais integridade. Aliás, no próximo sábado a gente pode falar sobre isso, sobre o mundo melhor e o psicológico com tudo isso. Uma semana abençoada, com muitas realizações, com muito biofótons ativado, decidindo trabalhar sua epigenética para melhor vida, melhor saúde, melhor bom humor, melhor coragem para enfrentar os desafios e superar todos eles. Até o próximo sábado.